Olá, muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. É uma enorme alegria estar com vocês em mais um encontro diário com Deus. Meus amados, hoje é dia 25 de fevereiro do ano de 2022, sexta-feira. Peço ao Espírito Santo de Deus que me ilumine, que me capacite e me dê discernimento para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, é uma enorme alegria estar com você meditando a palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus de hoje chama-nos a atenção para um assunto muito importante, sobre a questão do divórcio. Os fariseus perguntavam a Jesus se era lícito divorciar-se. Jesus devolve a pergunta para eles e pergunta o que Moisés os prescreveu. Eles disseram: Moisés autorizou despedir a mulher, expedindo-lhe uma carta de divórcio. Jesus diz: mas nem sempre foi assim. Desde o princípio, desde o início dos tempos, Deus quis que homem e mulher fossem uma só carne e não duas carnes. E nisso, meus amados, Jesus faz-nos recordar as escrituras antigas. No livro do Gênesis está escrito que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e por isso já não são mais que uma única carne. É isso, meus amados irmãos. O matrimônio foi criado por Deus, foi instituído por Deus, a fim de que homem e mulher se unissem para a criação, para o ensinamento, a manutenção da família. Por isso, a família de Nazaré, Jesus, Maria e José é a família perfeita, a qual eu e você deve buscar orientação espiritual a cada dia da sua vida. Jesus não quer que homens casados, mulheres casadas se separem, se divorciem. Disse Jesus, olha só, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não se separe.
quem se divorciasse de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciasse de seu marido e casasse com outro, cometerá adultério. Porque o casamento é uma instituição perpétua. Mas o mundo se perturbou-se diante dos prazeres, diante da falta de fé, a falta de oração, a falta de respeito à palavra de Deus. Infelizmente, homens e mulheres vêm a se divorciar. Jesus diz, meus amados irmãos e irmãs, que se um homem se divorciasse de sua mulher e casasse com outra, cometerá adultério contra a primeira. Disse da mesma forma em relação à mulher. Somente é permitido um novo matrimônio de homem e mulher se ele ou ela perder a esposa ou esposo por força de um falecimento, uma causa natural ou de outra espécie de morte qualquer. Se o homem ficar viúvo, se uma mulher ficar viúva, a igreja autoriza o matrimônio, desde que aquela pessoa com quem está se convolando, se unindo novamente, não seja uma pessoa casada na igreja. É preciso, portanto, ter conhecimento do magistério da igreja. Só é permitido, meus amados, a um homem e uma mulher se divorciar se houver uma causa de nulidade anterior, né? Se houver uma causa de nulidade anterior, como, por exemplo, a falta de consentimento do homem ou da mulher para o recebimento do esposo ou da esposa, esta causa anula desde o início o matrimônio. Por exemplo, um homem não pode casar sendo forçado pelos seus pais. Uma mulher não pode casar sendo forçado pelos seus pais. Esta gera uma causa de nulidade. Por quê? Porque ao homem e à mulher houve o vício de consentimento. Não declararam de coração aquilo que de fato queriam. Portanto, amados irmãos e irmãs, a família é o santuário de Deus. A família é o local onde deve habitar o Senhor Jesus. Deve habitar a Sagrada Família. Por isso que eu agradeço muito a Deus o fato de estar casado há 28 anos. Este livro, meus amados irmãos e irmãs, Família Santuário de Deus, foi um livro escrito por mim em 2015, onde eu falo da importância da família de Deus, da família cristã, o que as famílias devem fazer para permanecerem unidas. Amém? Portanto, divórcio jamais. Para manter a unidade no matrimônio, homem e mulher, desde o início, precisam saber o que estão fazendo. O matrimônio é algo muito sério, ele é perpétuo, porque consagrados a Deus, consagrados a Jesus, faz com que ele se perpetue, porque Deus está no meio desta família. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus é contigo, meu amado irmão e minha irmã, fiquemos unidos no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.